Nesse caso em particular, a condição dele de vereador eleito, presidente da Câmara, que assume o exercício da chefia do Executivo, o coloca equiparado não à condição de filho do anterior prefeito cassado, mas na condição de exercente da situação excepcional constitucional de chefe do Executivo que pode se candidatar a uma reeleição. Está, portanto, ausente a ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma constitucional, pois o deferimento do registro da candidatura do recorrido não importou a extensão indevida da permanência do grupo familiar no poder. 2. O mandato em que, em tese, poderia ser disputado pelo pai, acabou circunstancialmente sendo disputado pelo filho, não na condição de filho, eleito pelo pai como seu sucessor, mas na condição de exercente da chefia do Executivo pela circunstância constitucional e eletiva de ser vereador, presidente da Câmara. 3. Tanto o afastamento anterior do prefeito, pai do recorrido, quanto a designação de novas eleições decorreram de eventos autônomos não sujeitos à vontade do grupo familiar. A efetivação do afastamento ocorreu op leges, com o julgamento dos recursos interpostos nos autos do recede pelo TSE, nos termos do artigo 216 do Código Eleitoral. A designação de novas eleições decorreu da decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E 4. O recorrido, filho do prefeito afastado, já exercia o cargo de prefeito, ainda que interinamente, por também ocupar, à época do afastamento, o cargo do presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires. No caso, portanto, não há censurada a perpetuação do grupo familiar no poder, de modo que não foi maculada a ratio essendi do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal. A inelegibilidade, objeto do artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 6490, não colheu o anterior prefeito reelegível. Que colheu o anterior prefeito reelegível não prejudica o seu descendente. Tratando-se de direito fundamental à elegibilidade, o Poder Judiciário deve adotar a interpretação que maximize a sua efetividade. E aqui, senhores ministros, eu firmo no voto o entendimento de que o princípio que é decorrente de um direito constitucional à elegibilidade e, portanto, as inelegibilidades são excepcionais, devem ser tratadas como excepcionais que são. E, portanto, não é possível construções pretorianas que ampliem idiosincraticamente as situações de inelegibilidade para aqueles que eram elegíveis nas condições precedentes, ou seja, chefe do Executivo, candidato à reeleição. Diante de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e Pode Municipal, mantendo na íntegra a decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao eminente ministro relator que negou o provimento aos recursos especiais eleitorais, mantendo a improcedência da ação. Eu já avisei aos eminentes colegas, eu vou antecipar o pedido de vista, acho que é importante discutirmos os dois aspectos aqui, um em relação a grupo familiar, como fez o eminente relator, e outro em relação a essas assunções temporárias por aqueles que obrigatoriamente a Constituição determina, que é o caso dos vice ou presidentes do poder da Câmara, no caso, mas também da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, eu antecipo o pedido de vista, os demais aguardam. Então, após o voto do eminente relator negando o provimento ao recurso, o presidente antecipou o pedido de vista, os demais aguardam.